Você já se pegou em uma situação onde palavras não são suficientes, ou até mesmo podem piorar as coisas? Já pensou que o silêncio, em vez de ser um sinal de fraqueza, pode ser a maior demonstração de sabedoria? No vídeo de hoje, vamos explorar as poderosas lições de Franklin D. Roosevelt, que nos ensinou quando devemos falar e, mais importante ainda, quando devemos ficar em silêncio. Não se trata apenas de aprender a calar a boca, mas de entender como o silêncio pode ser uma ferramenta de poder e crescimento pessoal. Ao longo deste vídeo, vamos te mostrar como o silêncio pode ser sua maior aliado em momentos de conflito, frustração ou até mesmo em situações de aprendizado profundo. E mais, vamos compartilhar citações impactantes de Roosevelt que podem mudar a forma como você lida com os desafios diários, a forma como se conecta com as pessoas e, principalmente, como você se vê diante das dificuldades. Está pronto para descobrir como esses conceitos podem transformar sua vida? Se você já enfrentou momentos onde falou demais ou se arrependeu depois, ou se já se sentiu perdido em um mundo de distrações e opiniões alheias, esse vídeo é para você. Fique com a gente e descubra como o poder do silêncio pode te levar a um novo patamar de sabedoria e controle. Vamos juntos nessa jornada? No mundo de hoje, onde estamos constantemente cercados por uma enxurrada de opiniões e informações, é fácil cair na armadilha de achar que precisamos sempre dar nossa opinião, que temos que nos posicionar em tudo, em todos os momentos. Mas será que isso é realmente o caminho para o sucesso? Franklin D. Roosevelt, um dos presidentes mais influentes da história, entendeu um princípio fundamental que muitos de nós ignoramos: o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer palavra. Roosevelt sabia que, em muitas situações, o simples ato de se calar poderia ser a chave para a sabedoria, a vitória e até a sobrevivência. Em tempos de crise, Roosevelt enfrentou momentos onde o caos estava à sua porta. Durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, ele não cedia à pressão de dar respostas rápidas ou de se deixar levar pelas emoções do momento. Ele sabia que as palavras precipitadas poderiam alimentar a insegurança e a incerteza. Imagine a cena: o líder de uma nação, cercado por conselheiros, assistindo o mundo desmoronar ao seu redor, mas sabendo que o silêncio em determinados momentos poderia ser o melhor caminho. Um silêncio que fala mais do que qualquer discurso. Não é o que normalmente esperamos de um presidente, não é mesmo? No entanto, essa habilidade de se conter, de saber quando não agir, revela um poder escondido que pode mudar a forma como lidamos com os desafios da vida. Agora, olhe ao seu redor. Em cada conversa, em cada reunião, em cada discussão online, as pessoas estão sempre tentando expressar suas opiniões, muitas vezes sem sequer entender completamente o que está em jogo. Isso é algo que vemos constantemente, por exemplo, nas redes sociais. Em um mundo onde todo mundo fala e quase ninguém escuta, o silêncio se tornou uma raridade. Mas Roosevelt sabia que, às vezes, a melhor maneira de tomar decisões sábias era ouvir, refletir e, sobretudo, calar-se diante de uma tempestade de opiniões. Ele não se apressava a responder, e isso, em um mundo acelerado, gerava um desconforto tremendo. O silêncio é desconfortável, principalmente para aqueles que esperam sempre que você se posicione. Esse desconforto é uma quebra de padrão que, muitas vezes, nos causa medo. No fundo, temos medo de sermos mal interpretados por não reagirmos imediatamente, de sermos vistos como fracos ou indiferentes. Mas Roosevelt nos ensina que é justamente nesse medo que reside o poder. É no momento de maior tensão que o silêncio se torna uma arma afiada. Imagine agora você em uma reunião tensa no trabalho, onde todos ao seu redor estão fazendo exigências e trazendo soluções que você sabe que não vão funcionar. O que fazer? Seguir a corrente ou manter-se em silêncio, refletindo e esperando o momento certo para agir? A resposta, como Roosevelt nos mostra, está na calma, na quietude. A ideia de silêncio em momentos decisivos pode ser aterradora, mas é nesse medo que encontramos algo realmente poderoso: o controle. Ao se calar, você não está apenas evitando a confusão, mas ganhando o tempo necessário para avaliar a situação com clareza. Quantas vezes, em nossa vida pessoal ou profissional, tomamos decisões apressadas, reagimos sem pensar, e depois nos arrependemos? Quantas vezes fomos vítimas de palavras ditas no calor do momento, que não podem ser desfeitas? O silêncio, então, se torna não só uma estratégia de sobrevivência, mas uma escolha de sabedoria. E aqui entra o mistério do silêncio. Roosevelt sabia que, em tempos de grande pressão, muitas pessoas ao seu redor esperavam respostas rápidas, mas ele também sabia que, às vezes, a ausência de resposta falava mais alto. Como em um jogo de xadrez, onde cada movimento precisa ser calculado com precisão, o silêncio se torna um movimento estratégico. E é isso que nos leva a um ponto crucial:
o silêncio não é apenas a ausência de som, mas a presença de uma reflexão profunda. Para Roosevelt, o silêncio era um reflexo de uma mente que compreendia o que estava por vir e que sabia o momento certo de agir. Em um mundo onde todos correm para falar, ele nos lembra da importância de parar e refletir. Por fim, a lição de Roosevelt é clara: o silêncio não é fraqueza, como muitos podem pensar. Ele é, na verdade, um sinal de força e de autoconfiança. Em momentos de incerteza, em um cenário de crise, em meio à pressão social ou no calor das discussões, quando o mundo está exigindo uma resposta imediata, é nesse silêncio que podemos encontrar a verdadeira sabedoria. Então, ao invés de correr para responder, questionar ou reagir, talvez seja hora de parar, ouvir e, como Roosevelt fez, permitir que o silêncio fale por nós. Ao fazer isso, você não apenas se alinha com um dos maiores líderes da história, mas também descobre uma poderosa ferramenta para navegar pelos desafios da vida. À medida que refletimos sobre o poder do silêncio em momentos de grande tensão, alguns podem argumentar que o silêncio, por si só, não é suficiente para superar as adversidades. Afinal, como podemos resolver problemas ou liderar, se estamos o tempo todo calados, esperando o momento certo para agir? Não seria mais eficaz expressar nossas opiniões, liderar com palavras e mostrar que estamos no controle da situação? Ao enfrentar os desafios diários, parece natural querer demonstrar nosso conhecimento e tomar a frente da conversa. Mas será que essa pressa em falar e agir é, de fato, a melhor estratégia? Ou será que, em alguns casos, a palavra pode se tornar um obstáculo, um fardo que atrapalha nossa verdadeira capacidade de agir com clareza? Eu entendo essa posição. É difícil aceitar que, muitas vezes, a chave para o sucesso não está em falar mais, mas em falar menos. No entanto, pensemos naqueles momentos em que estamos cercados por caos, rodeados de vozes e opiniões. Será que, ao se calar, você não se dá a chance de absorver a totalidade do cenário, entender as emoções envolvidas e refletir melhor sobre as ações necessárias? Imagine um líder, em um momento de crise, falando impulsivamente sem perceber o impacto de suas palavras. O que aconteceria? As palavras erradas poderiam gerar mais confusão, mais ansiedade e até mesmo complicar ainda mais a situação. Ao invés de resolver um problema, ele pode estar apenas agravando. Ao defender o silêncio, não estamos negando a importância de sermos ativos, de nos posicionarmos quando necessário. A questão aqui não é renunciar à nossa voz, mas sim aprender a escolher os momentos certos para usá-la. Pense em um caso comum, como um conflito no ambiente de trabalho. Muitas vezes, a pressa em defender um ponto de vista ou corrigir uma situação com palavras pode, paradoxalmente, piorar a situação. E se você, ao invés de falar de imediato, fosse capaz de se calar, ouvir as outras partes e refletir sobre o melhor caminho a seguir? Não seria uma escolha mais estratégica? Não estaríamos, assim, avançando de uma forma mais ponderada? O silêncio, como nos ensina Franklin D. Roosevelt, não é uma fuga, mas uma escolha consciente de pausar antes de agir. Em momentos de pressão, o silêncio nos permite avaliar o cenário sem a distorção do imediatismo. No entanto, essa ideia é difícil de aceitar para muitas pessoas, que estão acostumadas à pressão de dar respostas rápidas, de mostrar agilidade. O que acontece é que, muitas vezes, em nossa busca pela ação imediata, perdemos a clareza e, em vez de resolver o problema, acabamos tomando decisões precipitadas. Então, a questão que se coloca é: será que a necessidade de estar sempre fazendo não nos impede de tomar as melhores decisões? Será que, ao tentar ser rápidos, não estamos realmente sendo mais lentos no que realmente importa? Ao refletirmos sobre essa dinâmica, é interessante percebermos que, na prática, o silêncio pode ser visto como um tipo de ação. Ele não é passivo, mas sim ativo, um movimento estratégico. Mas, para muitas pessoas, esse conceito parece desconcertante. Como o silêncio pode ser uma ação? E, mais ainda, como ele pode nos ajudar em momentos de alta tensão, quando todos ao nosso redor estão esperando uma resposta? A resposta está no poder que o silêncio oferece para criar espaço para a reflexão e a estratégia. Em vez de ser dominado pela pressão externa, o silêncio nos coloca no controle da situação. Será que, ao não reagir imediatamente, você está perdendo oportunidades? Ou será que, ao contrário, está ganhando a chance de agir de forma mais inteligente e eficiente? Essa dúvida é válida, e é algo que todos enfrentamos em nossa jornada diária. Mas, se observarmos mais atentamente, muitas das grandes decisões da história não foram tomadas de forma apressada.
Elas surgiram quando líderes, como Roosevelt, souberam reconhecer o poder do tempo e da quietude, escolhendo o momento certo para se manifestar. Agora, imagine como seria sua vida se você praticasse o silêncio mais vezes, especialmente quando as situações são tensas ou desafiadoras. Quantos problemas poderiam ser resolvidos de maneira mais eficiente se você, em vez de reagir impulsivamente, simplesmente desse um passo para trás e refletisse antes de agir? Claro, isso não significa que você deva se calar o tempo todo. Não estamos falando de evitar confrontos necessários ou de esconder-se das responsabilidades. Estamos falando de aprender a usar o silêncio de forma inteligente, para fazer escolhas mais conscientes, para nos fortalecer diante dos desafios. Mas, para adotar essa estratégia, é preciso entender que o silêncio não é um reflexo de fraqueza ou indecisão. Ao contrário, é um reflexo de força interior e autoconfiança. Isso nos leva à última questão: por que temos tanto medo de usar o silêncio de forma estratégica? A resposta pode estar no fato de que vivemos em uma sociedade que valoriza a ação, a velocidade e a reação imediata. O silêncio, muitas vezes, é visto como uma falha, uma ausência, algo que está fora do lugar em um mundo que exige respostas rápidas. No entanto, será que essa pressa não está nos prejudicando mais do que nos ajudando? Portanto, ao considerarmos os ensinamentos de Roosevelt e refletirmos sobre o papel do silêncio em nossas vidas, a pergunta final é: qual é o preço que você está pagando por não praticar o silêncio nos momentos certos? Será que suas palavras rápidas e decisões impulsivas estão, de fato, trazendo a paz e a sabedoria que você busca? Ou será que, ao se calar de vez em quando, você não poderia ter mais controle, mais poder e mais sabedoria para navegar pelas situações que a vida lhe oferece? O silêncio não é apenas uma ausência de som, mas a presença de uma mente focada e estratégica. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e, ao refletirmos sobre as palavras de Franklin D. Roosevelt, fica claro que o silêncio pode ser mais poderoso do que imaginamos. Quando escolhemos não falar, estamos na verdade nos preparando para agir com mais sabedoria e clareza. Como vimos, a capacidade de se calar em momentos cruciais não é uma fraqueza, mas sim um reflexo de força interior e de sabedoria estratégica. Às vezes, o silêncio é exatamente o que precisamos para tomar decisões mais acertadas e evitar erros irreparáveis. Nosso mundo atual é dominado pela necessidade de respostas rápidas, mas será que essa pressa realmente nos leva aos melhores resultados? Em situações de conflito, fofoca ou quando não temos nada construtivo a dizer, o silêncio pode ser a nossa maior virtude. Ele nos dá o tempo necessário para refletir, observar e, finalmente, agir de forma mais assertiva. Ao adotar essa prática, você será capaz de navegar pelas tempestades da vida com mais confiança, evitando cair nas armadilhas da impulsividade. No entanto, a grande questão permanece: você está disposto a abraçar o poder do silêncio? Será que, em vez de reagir imediatamente, você poderia dar um passo para trás, respirar e refletir sobre suas ações? Como você pode aplicar o silêncio de maneira estratégica em sua vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas situações de estresse? Ao parar para refletir sobre essas perguntas, você perceberá que pode ter mais controle sobre sua vida do que imagina. A jornada para dominar o silêncio não é fácil, mas é extremamente recompensadora. A partir do momento em que você começa a entender seu verdadeiro valor, será possível transformar situações de caos em momentos de clareza. Esse é o caminho para a verdadeira liderança, a capacidade de tomar decisões com confiança e sabedoria. Não se trata de se esconder ou evitar os problemas, mas de aprender a responder de maneira mais consciente e eficaz. Antes de encerrar, quero convidá-lo a pensar sobre tudo o que discutimos hoje. Como você pode aplicar o silêncio de forma mais eficaz em sua vida? Quais áreas da sua rotina poderiam se beneficiar de uma pausa, uma reflexão mais profunda antes de agir? Essas são perguntas poderosas que podem mudar a maneira como você vive. E se você gostou deste vídeo e das lições que Franklin D. Roosevelt compartilhou conosco, tenho certeza de que outros vídeos podem agregar ainda mais valor à sua vida. Continue nos acompanhando para mais reflexões que podem ajudá-lo a desenvolver sabedoria, resiliência e clareza. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.